continuidade do nosso estudo sobre o princípio multiplicativo, vamos falar sobre anagramas. Mas o que seriam os anagramas? Os anagramas é a reordenação de elementos de um determinado conjunto. Por exemplo, vamos pensar na palavra paz. Paz. Mesmo que não haja significado, nós vamos analisar a quantidade de palavras que eu consigo com a palavra paz. Então, paz. A gente observe que com a letra P eu consigo escrever paz, eu consigo escrever PZA. Depois com a letra A, o que eu consigo escrever com a letra A? Eu consigo escrever APZ, eu consigo escrever também AZP. E com a letra P, com a letra Z? Com a letra Z eu consigo escrever Zap, ou eu consigo escrever ZPA. Observe que a partir de paz eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras diferentes, dando significado a elas ou não, a reordenação dos seus elementos. Mas pelo princípio multiplicativo, eu consigo determinar que a palavra paz ela tem 3 letras. Quando eu já utilizar uma delas, ou A, ou Z, ou P, vai me sobrar quantas para a segunda? 2 possibilidades. Agora, usando P, A ou Z, quantos que vai me sobrar para a terceira possibilidade? Apenas uma. Professor, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Olha, pense o seguinte, a palavra paz, ela tem 1, 2, 3. 3 possibilidades aqui. Então, se eu começar com uma possibilidade, vamos supor que eu comece com Z aqui. Olha, no primeiro momento, eu tinha 3 letras que eu poderia utilizar, ou P, ou A, ou Z. Então, eu tinha 3 possibilidades aqui. Como eu já usei o Z, vão me sobrar quantas possibilidades? Opa, professor, se você usou o Z, vai sobrar o A e o P. Então, vamos supor que eu coloque o A. Opa, se eu utilizei o A, só me sobra quem? Somente o P. É desta forma que a gente analisa. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Observe que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras a partir de paz. Vamos fazer um outro exemplo também. A palavra amor. Amor. Observe que tem 1, 2, 3, 4. 4 letras. 1, 2, 3, 4. Quantas possibilidades eu tenho aqui para a primeira letra? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu posso utilizar qualquer uma delas. Posso usar o A, o N, o O ou o R. Ah, professor, vamos supor que você quer usar o R, professor. Então, se eu usar o R aqui, vai me sobrar quantas possibilidades para a segunda letra? 1, 2, 3. Opa! Você usou o A? Muito bem. E agora, quantas que vão sobrar aqui para essa possibilidade? Professor, vão sobrar 2. 1, 2. Então, vamos supor que eu usei o N. Aí. Agora, para a última possibilidade, quem é que vai me sobrar? Somente uma. Só o O. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Significa que nós temos a possibilidade de escrever 24 palavras de maneiras diferentes, dando significado ou não a elas. Ok? Vamos colocar um outro exemplo agora. Roda. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira letra? 1, 2, 3, 4. Certinho. Eu usei a letra O. Então, se você usou a letra O, vai lhe sobrar quantas? 3. Eu usei a letra R. Muito bem. Então, vai lhe sobrar quantos?
2. Ah, eu usei a letra D. Então, vai lhe sobrar quanto? 1. Uma das possibilidades era ter 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui. Pelo princípio multiplicativo, basta fazer 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Ou seja, você vai escrever 24 palavras reordenadas a partir de quem? A partir da palavra roda. Vocês entenderam essa parte do princípio multiplicativo, pessoal? Quando nós falamos sobre anagramas, nós estamos identificando desta forma. Através do princípio multiplicativo, nós também podemos fazer análise de senhas. Sem repetir as senhas, quantas possibilidades eu tenho para colocar na primeira letra minha aqui? Ou seja, na primeira identificação da minha senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Vamos supor que eu comece com a letra D. Ah, muito bem. Se você começou com a letra D, quantas possibilidades você vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. 5 possibilidades. Utilizei a letra B. Então, quantas possibilidades eu vou ter para a próxima parte da minha senha? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Ah, eu usei a letra F. Certinho. Quantas você vai ter agora? 1, 2, 3. Então, pessoal, agora nessa daqui, eu tenho a oportunidade de usar o A, o C ou o E. Vamos supor que eu usei o C. O que acontece? Para que eu possa elaborar a minha senha, eu vou poder fazer 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Eu tenho 360 modos diferentes de modificar ou de reordenar as minhas senhas a partir de somente 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Agora, pense você, existem senhas que têm números e também tem letras. Então, a possibilidade de aumentar a quantidade de senhas é imensa. E placas de automóveis, onde há 3 letras e 4 algarismos também. Então, se você for analisar os algarismos também e as letras pertencentes à placa, quantas placas podemos fazer de números diferentes, não é mesmo? Mesmo que ocorreu a nova mudança, são muitas. A análise multiplicativa, ou princípio fundamental da multiplicação, ou princípio multiplicativo, em determinados livros trazem assim diferentes. Ele ajuda a gente a encontrar as possibilidades de um determinado elemento, ou de uma reordenação, etc. Ok? Isso daqui, pessoal, é uma introdução ao princípio fundamental, ou princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Ok? Um abraço, se inscreva lá no nosso canal e não deixe de dar o seu like. Até o próximo.